Eu vou fazer uma breve apresentação da professora Graziella, né? Ela é professora de inglês e teacher training, graduada em letras em inglês e é certificada pela Cambridge com nível de proficiência C2. É educadora certificada em disciplina positiva pela Positive Discipline Association. Já palestrou sobre esse tópico em conferências nacionais e internacionais e escreveu 3 livros sobre o assunto em coautoria. Os livros são Práticas de Inglês na Infância, Práticas de Inglês para Adolescentes e Educação Respeitosa em Sala de Aula. Professora Graziella, yoroshiku onegai shimasu. Por favor. Já está certinho? É só ir passando aqui, né? Obrigada. Boa tarde. Obrigada pela apresentação. Eu acho que, antes da gente começar exatamente com a palestra, eu gostaria de reforçar 2 pontos. Um tem a ver com esse que é me apresentar um pouquinho. Então, como a Mayumi já falou das minhas qualificações, eu gostaria de falar aqui, assim, ressaltar que sou professora de inglês, então o que eu tenho em comum com vocês, a maioria aqui, é o ensino de uma língua estrangeira, mas não a mesma. Mas eu decidi entrar nesse mundo da disciplina positiva, da educação respeitosa, porque eu senti muitas dificuldades, assim, nós como professores de uma língua estrangeira, a gente acaba tendo muito treinamento e a gente aprende muitas técnicas de como se ensinar a língua, né? As professoras Tomoko e Sofia mostraram bastante para a gente, muitas ideias, enfim. E nós sabemos das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia e muitas vezes essas dificuldades não têm absolutamente nada a ver com as nossas técnicas do ensino da língua. E aí a gente, às vezes, começa a se frustrar, enfim. E, então, por isso que eu entrei, né, nesse mundo da disciplina positiva e da educação respeitosa, para entender um pouquinho mais sobre o comportamento dos alunos, minimizar conflitos e para que a gente consiga efetivamente ensinar o que a gente foi treinado e que a gente estudou em sala de aula, certo? E o segundo ponto que eu gostaria de lembrar é que, sim, vai ser uma palestra, mas em 2 breves momentos eu vou querer contar com a colaboração e a participação de vocês em 2 pequenos exercícios. E a gente já vai começar com um deles. O exercício se chama No Futuro. Eu não tenho as instruções aqui, mas, basicamente, o que eu gostaria de propor para vocês nesse exercício é: imaginem que, em algum momento no futuro, vocês encontram um ex-aluno. Então, um aluno que vocês têm hoje, vocês vão encontrar com ele lá no futuro, daqui 5, 10, 15 anos. Enfim. O exercício que eu quero que vocês pensem é: o que você gostaria de identificar nesses alunos? Quais características você gostaria de identificar nesses alunos? Eu vou dar 1 minutinho para vocês pensarem assim individualmente, de repente fazer uma listinha, colocar aí dentro do papelzinho, e depois vou pedir alguns voluntários para compartilhar o que veio aí na mente de vocês. Ficou claro a proposta do que tem que ser feito? Sim? Ótimo. Então, 1 minutinho. Você já tem algumas coisinhas aí? Já tem algumas ideias? Quem pode falar algumas características, algumas coisas que vieram à mente? Sem pressão. Obrigada.
Olá, eu acho que em primeiro lugar eu gostaria de ver o meu aluno feliz. Ai, que bonito. Acima de tudo, né? De preferência proficiente em língua japonesa. Ótimo, ótimo. Muito obrigada. Mais alguma? Gostaria de ouvir pelo menos mais 2 pessoas para a gente ter algumas diferenças, para a gente poder comparar. Eu acho que seu microfone está desligado. Mas ela falou habilidades sociais, uma pessoa que consegue se comunicar, se expressar bem. Ótimo. Eva, obrigada. Eu queria que eu gostaria que o aluno me dissesse que alguma coisa que eu ensinei para ele ajudou ele se tornar um ser humano melhor. Lindo. Obrigada. Olá, boa tarde. Bom, eu gostaria que meu aluno tivesse ou lecionando japonês ou morando no Japão também, né? De preferência encontrar esse aluno lá no Japão, para estarmos juntos, fazendo uma de repente, marcar um encontro ali, passear, isso daí seria um desejo meu. Ótimo, maravilhoso. Mas vocês perceberam que as primeiras coisas que apareceram não foram relacionadas a conteúdo? Então, por exemplo, eu quero habilidades sociais, eu quero que o meu aluno seja feliz, eu quero que o meu aluno se comunique bem, eu quero que o meu aluno fale que alguma coisa que eu ensinei, sendo conteúdo ou não, tenha ajudado ele na vida. E aí, enfim. Então, eu acho que isso é uma reflexão que eu gostaria que não tem muita resposta, mas é uma sementinha que eu gostaria de plantar aí na cabeça de vocês. Se as primeiras coisas que vêm à nossa cabeça não são relacionadas a conteúdo, e sim com, de repente, habilidades sociais, habilidades de vida, o que nós estamos fazendo como professores dentro das nossas salas de aula para também desenvolver essas habilidades que nós esperamos encontrar neles lá no futuro? Faz sentido? Como que a gente quer esperar alguma coisa lá no futuro se a gente não planta ela aqui no presente, né? E aí, eu tenho essa frase aqui, de Paulo Freire, que diz: na verdade, é preciso descartar como falsa a separação radical entre seriedade docente e afetividade. Não é certo, sobretudo do ponto de vista democrático, que serei tão melhor professor quanto mais severo, mais frio, mais distante e mais cinzento. Eu acho que tem caído cada vez mais por terra que o professor ele tem que ser rígido, ele tem que ser extremo, ele tem que ser severo, ele tem que ser bravo, para que o aluno aprenda. As professoras Tomoko e Sofia mencionaram isso aqui enquanto elas estavam compartilhando. A afetividade, entender, elogiar, dar um feedback positivo, acolher o nosso aluno. Está ficando cada vez mais claro que temos que mudar alguns padrões na nossa educação, né? E é nisso que a gente vai falar aqui hoje, nessa primeira parte, nessa palestra. A gente vai falar bastante sobre ensino afetivo. Mas, para começar, o que é exatamente o ensino afetivo? Eu comecei a falar o que não é ensino afetivo, porque essa nomenclatura pode trazer uma certa confusão, digamos assim. Então, não é ser um professor permissivo. Então, não é dizer sim para tudo que o seu aluno pedir, para que a sua turma exigir. Não é ser o professor amigo dos alunos, aquele professor legalzinho, aquele professor que os alunos gostam. Nada te impede de ser esse professor também. Mas não quer dizer que porque você é esse professor, você já está praticando o ensino afetivo. Não é ser um professor amoroso, não é simplesmente sou um professor amoroso, estou praticando o ensino afetivo. Carinhoso e brincalhão, enfim. Que fique claro, eu não estou dizendo que não pode ser isso, mas o que eu estou querendo dizer é que não é porque é apenas isso que o ensino afetivo está acontecendo, certo? O que é o ensino afetivo na prática e de acordo com a teoria que nós temos hoje em dia, né? É respeitar,
E eu acho que o respeitar, ele vem ali primeiro na nossa lista, na minha lista, porque a criança, o adolescente, o aluno, por muitos anos, e isso vocês podem fazer esse exercício também de fechar o olho e ir lá para trás quando vocês eram alunos. A gente não se sentia tão respeitado, porque a nossa sociedade tinha como premissa, é uma criança, é um adolescente, não sabe nada da vida. E a gente não respeita as vontades, não respeita as opiniões. Enfim, então, o respeitar o aluno é super importante. Ouvir, eles têm pensamentos, gostos. O cuidar desse aluno, o cuidado, a comunicação clara, impondo limites, explicando porquês, de repente. O compartilhamento. Então, encontrar coisas em comum com esse aluno, compartilhar sobre a sua vida com esse aluno faz com que vocês criem todo um ambiente afetivo, positivo e acolhedor nas suas salas de aula. E quando isso acontece, a gente tem um ambiente em que é muito mais fácil o aprendizado de qualquer conteúdo. Língua inglesa, língua japonesa, matemática, ciências, história, enfim. E aí, quando a gente começa a falar isso, quando eu coloco isso, não é simplesmente ser um professor amoroso, brincalhão, legalzinho, e fazer isso, talvez possa causar ai meu Deus, mas eu preciso fazer tudo isso. Mas o que eu gostaria de mostrar aqui é que vocês já fazem isso. Talvez de uma forma inconsciente, mas todos nós já nos importamos de alguma forma. E aqui eu vou trazer alguns exemplos. Aquele dia em que a gente pensa em motivar algum aluno. Quando você percebe que você tem um aluno que está mais quieto e você pensa em estratégias, em atividades para motivá-lo. Você já está cuidando, você já está praticando o ensino afetivo de alguma forma. Quando a gente comunica mensagens positivas para aquela turma que está meio desmotivada, para aquela turma que está se sentindo meio incapaz, de repente. A gente até falou sobre isso no almoço, né, de incentivar um aluno. Quando intencionalmente proporcionamos uma atmosfera de ensino relaxada, adaptamos aquela atividade para aquele grupo. Então, você percebe que aquela atividade vai ser muito difícil ou aquele grupo não vai gostar por conta do perfil de aprendizagem daqueles alunos. Se você pensar e falar, isso daqui não vai dar muito certo com esse grupo, só de você pensar em uma outra alternativa, demonstrar que você conhece essa turma, que você se importa com essa turma, muito já está sendo feito. Quando pensamos nas palavras que vamos utilizar na prática. E aqui eu tenho uma outra frase do Underhill, que diz que os professores que afirmam que não é responsabilidade deles levar esses fenômenos em consideração podem perder alguns dos ingredientes mais essenciais na gestão da aprendizagem bem-sucedida. Então, o professor, de acordo com o Underhill, e posso dizer aqui que concordo muito com ele, que renega essa parte humana da relação professor-aluno, porque a gente tem muito claro que a relação professor-aluno é conteúdo, ensinar conteúdo. No caso de vocês, ensinar a língua japonesa, mas seja o que for. O professor que renega e esquece que existe um ser humano ali na relação, antes de qualquer aluno, está perdendo oportunidades de fazer o aprendizado desse conteúdo ainda mais relevante, ou se tornar ainda mais fácil. E aí, a gente vai trabalhar um pouquinho. Qual é o impacto do afeto na cognição? Eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes e talvez eu me repita, mas é impossível dissociar. Eles caminham juntos. Então, é impossível eu me preocupar apenas com o conteúdo, ou é impossível eu me preocupar apenas com o lado afetivo desse aluno. As coisas caminham juntas. O lado afetivo é tão importante quanto o cognitivo. A ausência de emoções compromete a nossa capacidade racional. A ausência ou o excesso. Então, vamos pensar. Aquele momento que você está com raiva. E você fala, não posso tomar decisão nenhuma agora. Porque o seu lado afetivo, o seu lado emocional, está impactando o seu lado cognitivo.
vamos pensar e tentar ter essa empatia com os nossos alunos. Quantas emoções não passam pela cabeça de crianças, adolescentes principalmente, que estão aí com hormônios à flor da pele, né? O mesmo é verdadeiro para a presença de emoções negativas, foi o que eu acabei de dizer: ansiedade, medo, estresse, raiva ou depressão. Continuando. Uma relação professor-aluno positiva promove um ensino mais complexo. Engajar os alunos afetivamente pode resultar em relações positivas entre professores e os alunos. Isso aqui foi uma pesquisa realizada dessa instituição, que estudou o impacto do afeto na cognição e na aprendizagem dos alunos. E o resultado basicamente é esse. Ele diz que quanto mais você cuida da relação e do afeto, e você proporciona o ambiente respeitoso, acolhedor nas suas aulas, melhores serão os resultados acadêmicos. Está fazendo sentido até agora? Sim? Ótimo. Então, aqui, de acordo com essa pesquisa, vou trazer a parte principal, até por conta do tempo, né? A mensagem principal dessa pesquisa que foi realizada diz que, se você quer melhorar os resultados acadêmicos, e aqui falando institucionalmente, não apenas você, professor, aqui ele diz até como as escolas, né, como instituição no geral. A gente precisa focar, talvez primeiro e também, em melhorar a qualidade das relações professor e aluno. Ou seja, se a gente não tiver aquela base bem solidificada e bem estruturada, a gente não consegue fazer as outras coisas acontecerem. Uma boa relação afetiva entre ambas as partes pode levar a notas mais altas e um engajamento maior por parte dos alunos. Então, muitas vezes, nós, como professores ou instituições, se encontram nesse momento em que as notas ou os alunos não estão indo bem em determinado conceito, em determinada matéria, e aí a gente começa a fazer iniciativas, ou reforço, ou mudar as aulas, né, para solucionar isso, e talvez o problema não esteja ali. Então, fique aí a reflexão. Aí aqui eu tenho uma outra pesquisa que mostra para vocês a relação entre os sentimentos dos alunos e as situações indutoras desses sentimentos. Deixa eu só chegar aqui. Então, eu acho que é inegável, nós não podemos negar que nós, educadores, vemos e cultivamos sentimentos na sala de aula. Essa pesquisa mostrou e perguntou para os alunos: quando vocês sentem esses sentimentos aqui? Então, em quais situações vocês sentem alegria, tranquilidade, confiança, orgulho, entusiasmo, conforto? E os alunos foram respondendo, os dados foram levantados, e essas são as situações indutoras. Ou seja, quando isso acontece, os resultados de sentimentos são esses daqui. E aí vocês concordam comigo que, se eu tenho um aluno que tem, em maior parte, esses sentimentos aqui, ele vai estar mais propenso a absorver novos conteúdos? Né? Então, o olhar atento do professor, volto aqui nas meninas que já falaram isso, né, muito importante, elogios de colegas e professores, uma boa relação, respeito pelo aluno. E aqui, nessa questão de boa relação, de novo, não é eu gostar do meu professor. Não, isso, às vezes a gente não gosta mesmo de uma pessoa e está tudo bem. Mas o respeito por esse professor, entender qual é o lugar dele, qual é o meu lugar.
Valorização, acolhimento, ambiente livre de ameaças. Por muitos e muitos e muitos e muitos anos, e isso acontece ainda hoje, eu posso falar por mim, eu acho que posso falar por vocês, talvez se identifiquem, fomos educados num sistema punitivo, de castigo, de repente, humilhação, de, como você é burro, como pode você não saber isso? Ou não fez a lição, não vai brincar no pátio. Ou não fez tal coisa, vai ficar sem recreio. Isso é um ambiente ameaçador, né? Possibilidade de expressar suas dúvidas e ansiedades. E o mesmo foi feito para os sentimentos negativos. Então, em quais situações os alunos mencionaram sentir isso daqui? Estar no meio de pessoas desconhecidas, então, das quais ele não conhece, não se identifica. Isso inclui o professor. Então, muitas vezes a gente promove atividades na sala de aula para os alunos se conhecerem. Mas é importante de lembrar que o aluno também tem que se identificar com você, professor. E, de novo, não é gostar. Mas, de repente, identificar que aquele professor gosta daquele mesmo filme que eu, ou que a comida favorita do professor é a mesma que a minha, isso vai criando certas conexões, né? Ter problemas de relacionamento com colegas e professores, lembranças desagradáveis de professores anteriores e outras coisas mais. E aí, de novo, eu trago isso. Se eu tenho um aluno que vibra nessa energia, só sente isso daqui o tempo inteiro, ele não tem nem espaço na cabecinha dele para aprender. Ele está preocupado em como que eu vou me livrar da minha vergonha. Em como que eu vou me livrar dessa tristeza. Eu estou constrangido. Onde que eu vou me esconder? Ele não está ali com a cabeça e com a mente aberta para aprender qualquer que seja o conteúdo que você esteja ensinando. Certo? Tudo bem? E aí, eu trouxe algumas ideias que podem parecer gerais, né? Mas o que você pode fazer no seu dia a dia, no meio da correria, de dar conta da apostila, de terminar o livro, de terminar o projeto, de trabalhar a feira de ciências, a apresentação e a mostra cultural, que isso acontece, né? Todo mundo sabe que tudo isso acontece na escola, e às vezes a gente não tem tempo para lidar com isso. Como você está falando para eu fazer mais coisas? Não é fazer mais coisas, é ter um olhar um pouquinho diferente e encaixar e adaptar o que você já faz no seu dia a dia. Então, o que o professor pode fazer? Trabalhar a coesão de grupo. Então, por exemplo, esse exercício que a gente fez no almoço, de encontrar pessoas, com certeza é um exemplo muito legal de trabalhar a coesão de grupo. Porque quando você fala, quem tem gato? E aí o outro fala, eu tenho um gato também. Já começa o papo dos gatos. já rola uma identificação, já acontece uma identificação. E aí não se esqueça de você, professor, entrar nessa também. Eu descobri que eu também tenho gato, assim como não sei quem. Para o aluno se identificar com você. E isso pode ser trabalhado em meio ao conteúdo. Então, por exemplo, se você está trabalhando conteúdo de comida, vou dar o exemplo que a Sofia mostrou aqui para a gente, ficou mais fresquinha. Comida, por que não fazer algo nesse sentido só de comida? Você vai estar trabalhando as duas coisas. O lado emocional e o conteúdo. Ele vai estar praticando as palavras novas, o vocabulário novo que você está ensinando. Cultivar um ambiente colaborativo e descontraído. Permitir aos alunos que se conheçam e conheçam o professor. Variar as atividades. É muito importante essa questão de variar as atividades para que a gente possa para que a gente possa lidar com as diferentes habilidades que a gente tem na sala de aula. Então, por exemplo, eu tenho aquele aluno que gosta muito de fazer atividades de movimento, de correr, de pular, enfim. Se eu faço só essas atividades e eu tenho aquele outro aluno, aquela outra aluna que não gosta de se mexer, vai pensar, na aula daquela professora, daquele professor, eu tenho que ficar toda hora correndo e mexendo, eu não gosto disso. Então, você não está
dando atenção para todas as necessidades. Então, um dia você faz isso, aí outro dia, aquela que não gosta de correr, gosta de desenhar. Quem sabe a gente não traz uma atividade de desenho na próxima aula? E a gente vai dando oportunidade para cada um deles, para que cada um deles se sinta acolhido, se sinta parte, se sinta confortável, né, nas suas aulas. Acolher as colocações dos alunos. Então, eu de novo volto aqui na minha época de aluna e me lembro muito de ver professores cujo primeiro instinto era renegar, afastar as colaborações dos alunos. Só porque era um aluno, e aí talvez aquela questão de eu sou professor, eu sei tudo, e o aluno não sabe nada. A gente sabe que cada vez mais hoje os alunos nos ensinam. A professora Tomoko mostrou. Mas por que o gatinho, agora ele tem que ficar feliz? Eu me lembro, se fosse na minha época de aluna, não, mas o gatinho está triste na história e pronto. Você está errado. Não sei se vocês se identificam com isso ou lembram, tem certas memórias assim. Mas por que não acolher? O quão feliz essa aluna não ficou? Certo? E era uma perspectiva que ela, como professora, talvez não teria tido ainda. E por que não? Né? E enriqueceu a história. Os alunos quiseram fazer de novo. Olha só como é importante olhar e acolher as contribuições dos alunos. Às vezes, gente, eles têm ideia melhores do que as nossas. E a gente, às vezes, quebrando a cabeça. Ai, o que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou dar conta disso? Dá um jeito de escutar o aluno de alguma forma. Tem uma ideia, o aluno vai falar, saiu melhor do que se eu tivesse ficado 5 horas planejando uma aula. A gente pode se colocar nesse lugar também. Nós, como professores, não sabemos tudo. Mostrar interesse genuíno nos alunos, interagir com eles. Então, você é parte desse ambiente também. Não são 2 sistemas. Brincar, cumprir suas promessas é muito importante também. Mostra que eles podem confiar em você. Lembram que a gente tinha exercícios? O primeiro exercício, vocês lembram qual foi? Foi no futuro. Agora a gente vai para o exercício do ano passado. E a gente vai fazer da mesma forma. Eu vou dar um minutinho para vocês pensarem e depois vou querer ouvir as colaborações. Se puder ser de pessoas diferentes, eu agradeço, para a gente ter uma diversidade maior. Dessa vez as perguntinhas estão aí. Então, você vai fazer esse exercício que eu já fiz aqui e mostrei para vocês. Volta lá no tempo em que vocês eram alunos e pensem. Qual era um sentimento que era frequentemente presente em você? Era a alegria? Era o medo? Era a felicidade? Era a tristeza? Era o conforto? Pode ser mais de um, claro. Quais os efeitos positivos e negativos do estilo educacional no qual você era aluno? Então, se você comparar, se você olhar para trás, quais são os efeitos que esse sistema educacional que você estava inserido enquanto você era aluno trouxe? E a última, eu gostaria que vocês pensassem em um professor que te marcou positivamente. Por que você lembra desse professor ou dessa professora? Foi só porque ele te ensinou o conteúdo ou o que ele te ensinou? Eu vou deixar mais alguns segundinhos aí. Quem quiser só pensar, tá tudo bem. Quem quiser anotar, tá tudo bem também.
Já temos alguma coisa para a primeira perguntinha? Um sentimento que era frequentemente presente em você? Não temos? Darikana, darikana. Quem dá mais? Quem dá mais? Doliuma. Eba! O sentimento, eu lembro que na primeira infância, ali até os 8, 9 anos, assim, eu tinha um certo medo de ir para a escola. Medo de ir para a escola. Porque eu lembro que na pré-escola, uma vez, eu estava brincando com uma amiguinha no cantinho do parque. E a professora falou que acabou o intervalo. E a gente foi uma das últimas a chegar na sala. E naquele dia a professora me beliscou. E ela falou, você não vai falar pra ninguém? Então eu sempre tinha a ideia de que, a gente não pode fazer nada errado, que venha beliscada, né? Mas, exatamente. Olha como isso é forte, você lembra até hoje. Isso porque, né, às vezes as memórias das memórias das crianças passa rápido, a gente esquece, porque tem muita informação. Mas é uma coisa que te marcou até hoje. E qual ser humano que não erra? Se eu for punido toda vez que eu erro, poxa vida. Não era nem porque não tinha ido, era porque a gente tinha chegado depois. Por último, né? A gente falou assim, então não foi nenhum erro? Então, acho que foi a impaciência mesmo da professora. Né? E depois o medo que eu tive, que ela falou, você não vai falar pra ninguém. Sim. E então aquilo era uma coisa que falava, gente, não pode falar nada. Caiu naquilo que a gente mencionou ali, né? Ameaças, né? E a punição. Né? E assim, eu me questiono, hoje se essa questão da violência física é crime, né? Certo, ponto. Já temos uma questão aí. Mas, por exemplo, a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso no workshop. Se a professora tivesse falado de uma maneira, olha, acabou o intervalo, você tem que vir mais rápido para a sala de aula. Vamos tentar fazer assim amanhã? Vamos ver como é que você vai se sair? Seu erro teria sido corrigido e você não teria marcas negativas. Então, é mais ou menos isso que eu estou tentando mostrar aqui para vocês nessa questão. Obrigada pelo comentário. Alguém tem alguma colaboração sobre a segunda? Quais os efeitos positivos e negativos no qual você era aluno? Pode ser só positivo, pode ser só negativo. Quem dá mais? Quem dá mais? Obrigada. Boa tarde. Bom, para mim, o efeito positivo, na época, eu tinha muitos professores, estudei em escola católica, também tinha, assim, rituais, né? E também várias escolas... Escola rígida, né? Sim, na época, sim, né? Uhum. E também muitas escolas de cursos relacionados à cultura japonesa, né? Então, essa rigidez, para mim, me trouxe disciplina, que é um ponto positivo, ótimo, né? E o ponto negativo é o bloqueio. A mesma rigidez te trouxe coisas positivas e coisas negativas. Isso. Obrigada. Que legal. Olha como é o impacto. E isso não é uma regra. É o depoimento da Cláudia, né? Da Cláudia. Outras pessoas podem relatar, pessoas que estudaram com ela, podem relatar somente o lado positivo e outras somente o lado negativo. A última, geralmente, é mais fácil da gente conseguir, porque não está falando da gente. Quem tem alguma memória de professor tá vendo? Essa sempre é a mais fácil. Eu devia inverter, começar por ela. A minha professora da 4ª série do primário, professora Carline, não esqueço o nome dela até hoje, me fez ter consciência da minha letra grande e feia. E eu corrigi, porque ela ficou bem em cima, cobrando. Mas, assim, com carinho. Com carinho. Com carinho. Que bonito. Talvez, se a abordagem tivesse sido diferente, você tivesse lembranças negativas disso. Criasse bloqueios e nunca conseguisse consertar sua letra, né? Porque vira uma bola de neve. Alguém mais tem memórias de professor para compartilhar? Tá vendo? A memória de professor sempre dá assunto. Boa tarde. Eu tenho uma memória muito boa de uma professora minha, Ivani Sensei. E a Ivani Sensei, ela deu aula, a gente estudava à noite e faltou energia.
E ela deu aula sem energia mesmo, entendeu? Ela fez um jogo de perguntas e na época era uma lanterna que ela apontava para cada um e cada um respondia em japonês. E tipo assim, foi uma experiência muito diferente, que a gente nunca tinha tido perguntas em japonês, responder nem em japonês. No escuro? No escuro ainda. Então ninguém sabia para quem ia, então todo mundo ficava atento, inteiramente atento à aula, e isso marcou bastante. Mas olha que legal, o poder de adaptação dessa professora, de ler, entender o ambiente e de adaptar e transformar aquilo numa memória positiva e que teve trabalho de conteúdo também, né? Que é muito legal, muito legal. Ótimo, gente. Muito obrigada por todo mundo que compartilhou. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente lembrar e falar aqui, mas muito interessante. Temos comentários no chat também. Ótimo. Eu vou ler, está em espanhol, eu peço a tradução, tá? O sistema era muito competitivo e queria sacar buenas notas. Englobavam muito a los que sacavam buenas notas. Eu acho que eu entendi. Então, aí depois ele continua. Meu Deus. E eu perdi o resto aqui. Um momentinho só. Buenas notas. Tinha medo de reprovar. Então, ela diz que o sistema era muito competitivo e só se destacavam ou só se recompensavam os alunos que tiravam boas notas, e ela ficava... Não sei qual eram as notas dessa pessoa que compartilhou, mas só porque você não tira boas notas, você não merece respeito? Talvez... A gente vai ver bastante sobre comportamento, sobre isso depois na questão do workshop, mas comportamento é uma forma de mostrar e comunicar alguma necessidade. Esse aluno que, de repente, não tem notas boas, está querendo te mostrar alguma coisa que ele não tem palavras para falar, porque ele é uma criança. Ele não tem essa questão. Ótimo. Alguém tem mais alguma dúvida? Pergunta? Comentário? Tem alguma coisa aí no chat, não? Aí tem? Não. Alguém tem mais aqui? Ótimo. Acho que não. Não, acho que não. Desculpa, eu pensei que... Ótimo. Então, eu espero que a mensagem tenha sido passada. Eu agradeço muito a presença de vocês, a atenção de vocês. Gostaria de encerrar com essa frase, que são os 3 aspectos mais importantes da aprendizagem: atenção, foco e memória. São todos controlados por nossas emoções e não são controlados pela cognição. Então, que a gente possa sempre lembrar do poder que as emoções e que o ensino afetivo tem, e o poder que nós temos como professores de fazer a diferença na vida de todos os alunos que passam por nós. Muito obrigada.